Então vou ler agora 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1, onde Paulo ele vai recordar os coríntios sobre a mensagem do Evangelho, de uma forma bem clara e simples. Então, ele está chamando os irmãos da cidade de Corinto de volta à raiz, do Evangelho. Algo que é simples, mas o mais importante na nossa vida. Então, que a gente possa dar valor à mensagem pura do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos aqui, 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Só até aqui por enquanto. Então, acho surpreendente e maravilhoso que a gente possa dar valor real a essa mensagem, ao sentido dela. Veja a importância daquilo que está sendo dito. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que não é o centro ainda da mensagem, vamos como uma cebola, vamos pelas camadas de fora e depois a gente vai chegar no centro, que é o mais importante. Paulo está falando aqui sobre a mensagem que ele e os demais apóstolos pregaram. Existiam vários apóstolos na igreja primitiva, não eram só os 12. Tem os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram escolhidos por Ele mesmo, e tem aqueles apóstolos que eram missionários, que iam a determinados lugares fundar igrejas. E quando estou falando de fundar igrejas, não é fundar templos religiosos, tá? É fundar comunidades cristãs e estabelecer ordem naquelas comunidades ali. Então, esse era o chamado apostólico. Levar o evangelho onde não existia e com autoridade estabelecer as regras daquela comunidade cristã que estava surgindo naquele lugar como uma nova comunidade onde não existia nenhuma. Então, e os apóstolos eles pregavam essa mensagem. E o Paulo ele chama atenção para o que ele havia sido. Ele diz que ele nem merecia ser chamado, apesar de ser, nem merecia ser chamado de apóstolo. Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Agora, o que eu quero dizer para você a respeito disso é que se Deus transformou Saulo de Tarso, aquele irmão que antes perseguia a nossa comunidade, perseguia a igreja, perseguia a nossa fé, depois se tornou um pregador da nossa fé, um pregador da fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, e no sacrifício perfeito dele. Deus pode transformar as pessoas. Deus pode transformar a sua vida, a minha vida. Deus pode mudar por completo a gente, de dentro para fora. Paulo foi um perseguidor da igreja, mas se tornou
um dos mais importantes, não no sentido de mais importante do que outros, mas no sentido de ter um alcance muito grande na pregação dele. Então se tornou um dos mais falados, né? Um dos mais proeminentes, assim, que se destacou, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Tanto que ele mesmo reconhece que ele trabalhou mais do que todos eles, todos os apóstolos, ele trabalhou, não ele mesmo, mas a graça dele, através da vida dele, a graça de Deus nele, trabalhou para fazer com que o Evangelho chegasse a muitas pessoas. Então, o que eu quero dizer é isso. Deus transforma a nossa vida. Não importa como você foi, o importante é que a sua vida seja mudada e, além de abençoado pela salvação, você e eu sejamos instrumentos de bênção para abençoar outras vidas. Deus não te chamou apenas para ser abençoado, mas para se tornar um abençoador, para você e eu nos tornarmos abençoadores das pessoas que nos cercam. Então Deus não quer mudar a sua vida apenas. Ele quer mudar a sua vida e fazer com que você seja instrumento de mudança na vida de outras pessoas. Foi assim que ele fez com Paulo. Eu acho que talvez você não seja um pregador no sentido de estar à frente de uma casa de oração. Por que não? Pode ser? Pode. Mas ele tem um chamado específico para cada um de nós dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Mas é importante que saiba que vidas são transformadas quando o Evangelho entra no coração das pessoas. Então Paulo foi transformado. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é para isso. Paulo foi transformado pelo Evangelho. Foi transformado. E ele se tornou um instrumento de Deus para transformar outras vidas. Agora, o que eu quero recordar é que Paulo está chamando a atenção aqui, mas não para ele. Ele está chamando a atenção para o Evangelho que ele já tinha pregado. E nós temos que fazer isso todos os dias da nossa vida. Não é porque a gente sabe o que é o Evangelho que a gente tem que deixar de anunciar ele. Ah, não, eu vou evoluir agora. Já todo mundo já aprendeu o Evangelho, vamos ensinar outra coisa. Não, o Evangelho é o centro da mensagem. Então aqui, em 1 Coríntios 15, 1, está escrito, no verso 1: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Eu quero lembrar vocês disso. Eu quero lembrar do Evangelho. Eu preciso lembrar vocês disso. E nós precisamos lembrar todos os dias do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boa notícia. Boa notícia. E qual é a boa notícia? Que através daquilo que Jesus fez, nós recebemos o perdão, nós recebemos a salvação, o resgate e a esperança da vida eterna. Né? Resgate e salvação é uma coisa só, tá? Só estou colocando aqui as palavras. Ele diz assim no verso 2: Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, aqui é uma prova clara, né? Uma prova cabal, como o povo gosta de dizer, de uma forma mais chique até, de que para que a gente receba a salvação e se mantenha nela, nós precisamos nos apegar. Não é apenas crer, é se apegar. E o que é se apegar? Se apegar é manter aquilo na nossa vida. Como é que a gente mantém a palavra pregada na nossa vida? Será que a gente lembrando dela assim na nossa cabeça? Olha, eu escutei a pregação que fala sobre isso. Ah, eu escutei, eu li aquele versículo. Isso é se apegar à palavra? Não. Isso é um passo para se apegar. A gente se apega à palavra quando a gente obedece. Então Paulo está querendo dizer para os irmãos ali de Corinto: irmãos, vocês precisam não apenas ter crido, mas continuar obedecendo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Obedecendo os ensinamentos do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que somos salvos por meio do Evangelho.
desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Então nós somos salvos e temos que permanecer salvos. Temos que permanecer com a salvação na nossa vida. Imagina ali um ingresso ou uma passagem de ônibus. Se você quer entrar no local do evento, se você quer entrar no meio de transporte, se você não estiver com a passagem comprada ou não estiver com o ingresso comprado, ainda que não seja você quem comprou, mas se você não tiver, você não entra. Então, depois de você ter recebido de graça esse ingresso no reino de Deus, essa passagem para o reino dos céus, nós precisamos conservar esse ingresso, essa passagem, através da nossa obediência. Então, isso é importante. A gente continuar a obedecer a palavra de Deus. É por isso que a gente está aqui. Nós não estamos aqui apenas para a gente buscar uma determinada bênção na nossa vida, mas nós estamos para nos firmar como uma estaca fincada na terra, naquilo que realmente importa para a gente ter vida eterna, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está recordando os irmãos, é por meio deste Evangelho que nós somos salvos, mas nós precisamos continuar obedecendo aquilo que Jesus ensinou. É por meio do Evangelho que a salvação vem à nossa vida. E o que o Evangelho fala? Sobre o que é o Evangelho? O que é a boa notícia? A boa notícia, Paulo já falou aqui no verso 2. Nós somos salvos. O nosso destino era o lago que arde com fogo e enxofre. É para lá que a gente ia. É para lá que a humanidade estava caminhando a passos largos. É para lá que a humanidade estava caminhando a passos largos. Mas é importante que a gente entenda que Deus nos concede a chance de recebermos o perdão dos nossos pecados. Pensa bem, você e eu estávamos caminhando para a perdição, mas alguém pagou o preço dos nossos crimes. Imagine se você fosse condenado à morte, sei lá, por injeção letal, por cadeira elétrica, e aí quando você fosse cumprir a sua pena, alguém falasse, não precisa, porque teve alguém aqui que veio e morreu no seu lugar. Exatamente isso que aconteceu conosco. Jesus não morreu no lugar apenas de um, mas no lugar de todos. Ele morreu para satisfazer a ira divina, no sentido de que Adão pecou. O pecado, ele causou a morte. A morte não existia no ser humano. O ser humano, ele tem um certo medo da morte, porque ele não foi criado com essa... para morrer. Né? Deus criou Adão e Eva ali para viverem sempre. Mas eles desobedeceram a Deus. Deus falou, vocês podem comer de toda a árvore, mas essa aqui não. Adão desobedeceu. E através desse homem, Adão, o pecado, e com o pecado, a morte entrou no mundo. Agora, como que ia ser consertado esse defeito no mundo? Se Adão era perfeito e pecou, então alguém perfeito tinha que pagar pelo pecado que Adão cometeu. E com ele toda a humanidade. Quem que ia fazer isso? Porque todo mundo já está debaixo do pecado. Já nasce no pecado. Quer dizer, já nasce como um ser humano, com uma natureza caída, tendenciosa a pecar. Nós não precisamos aprender com alguém ensinando para a gente a mentir, a brigar, a fazer o que é errado. Não precisamos, que ninguém ensine isso. Porque a nossa natureza de Adão, nossa natureza adâmica, carnal, já nasce com essa tendência. O ser humano nasce com uma inclinação natural para o pecado. É da natureza o pecado. Natureza, ou seja, da origem do ser humano. Não era do primeiro, mas a partir dele, todos nasceram com essa herança, vamos dizer assim, no nosso DNA. Né? A natureza humana estava caída. Deus colocou o mundo debaixo da autoridade de Adão. E o que ele fez? Obedeceu a serpente. Obedeceu aquele que falou assim, não, como você vai ser igual a Deus?
Reconheceu o bem e o mal. Opa, que eu quero. Pegou, comeu. Então, a humanidade entrou debaixo dessa maldição, desse poder maligno chamado pecado. A iniquidade é uma força maligna que age no ser humano para que ele peque. Quem é que poderia nos libertar disso? Tinha que ser alguém perfeito. Por isso Jesus veio. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Perfeito ele viveu, nunca pecou, mas se entregou. Assim como Adão era perfeito, mas nunca pecou. E se entregou pelos pecadores. Então é importante que a gente compreenda que a salvação veio a nós através de Jesus Cristo. É o Paulo está recordando aqui os irmãos da cidade de Corinto. E essa é a parte mais importante dessa mensagem. Então, se a gente não obedecer o Evangelho, a gente tem crido em vão. A gente precisa crer e obedecer. No verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Paulo ele não inventou o Evangelho. Ele recebeu e ele transmitiu. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Sabe que essa frase aqui tem muita importância. Os profetas falaram. Paulo não está falando das Escrituras. O Evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, está falando dos profetas, dos escritos dos profetas. Ele está falando da lei, ele está falando do que a gente chama aqui de Antigo Testamento, que já existia no tempo dele. Ele está falando que, segundo as Escrituras, assim como Oséias, se não me engano, lá no capítulo 3, fala que depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos fará reviver. Ele está falando da ressurreição de Cristo. Está falando em Isaías 53 a respeito da morte dele. Então, Cristo ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, de acordo com as Escrituras, principalmente Isaías 53, fala a respeito de entregar a sua vida, derramar a sua vida até a morte, para nos conceder a salvação. Então, de acordo com as Escrituras, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu por quê? Porque as pessoas não aceitaram ele? Não. Jesus ele mesmo ele falou, se eu quisesse eu poderia pedir ao meu Pai e ele mandaria agora mesmo 12 legiões de anjos para lutar por mim. Mas ele não fez isso porque ele veio com uma missão, um propósito. Ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele veio nos resgatar da maldição dos nossos pecados, do lamaçal, da sujeira dos nossos pecados. Para isso ele veio. Ele veio para morrer por nós. E não apenas para morrer, mas para ressuscitar, como está escrito no verso 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras falaram a respeito disso. Os apóstolos, ali, os outros discípulos que andavam com Jesus, estavam tudo tristinho ali, no terceiro dia da morte dele, estava triste, estava chateado. A gente pensava que ele era o Messias, a gente pensava que ele ia trazer restauração a Israel, mas nada disso aconteceu. Será que era verdade? A gente está triste porque a gente perdeu o nosso mestre, estava chateado. Até aqueles 2 discípulos que eu preguei em outra ocasião, no caminho de Emaús ali, um viajante para perto deles, começa a explicar, mas era para acontecer isso com o Messias. Está escrito isso. Então, segundo as Escrituras, Jesus deveria morrer e ressuscitar. Ele morreu, ele foi sepultado, foi colocado no túmulo com o rico, morreu junto com os transgressores, foi contado como transgressor, foi colocado no túmulo do rico e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Isso iria acontecer e é sobre isso que eu quero falar, irmãos. O centro da mensagem do Evangelho se chama ressurreição. Muita da gente fala, Jesus morreu por nós, mas esquece de falar a segunda parte, tão importante quanto a primeira. Ele ressuscitou, porque isso mostra que ele é quem ele é. Jesus é o Messias, que ele venceu a morte. Ele venceu a consequência do pecado, morte. Ele venceu. Ele é a ressurreição da vida.
É isso que faz toda a diferença. Então hoje eu gostaria de falar sobre isso. Ressurreição. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E ele não ressuscitou hoje, ele ressuscitou há cerca de 2.000 anos atrás. Quando eu fazia parte da religião tradicional, aqui no Brasil, eu lembro que eu participava de procissão e tudo. Quando dava o que as pessoas chamam de Sexta-feira da Paixão, todo mundo saía com a velhinha andando na rua, parece que estava triste, como se Jesus realmente tivesse morrido ali naquele momento. Mas não, ele está vivo. A morte de Jesus, para nós, não é sinônimo de tristeza. É sinônimo de alegria, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Ele vive. Jesus, ele veio, ele deixou uma manjedoura vazia, ele deixou uma cruz vazia e ele deixou um túmulo vazio. Mas ele encheu o nosso coração com o Espírito Santo. E é por isso que a gente precisa glorificar tudo aquilo que ele fez por nós. Nós precisamos lembrar que Jesus fez isso. Precisamos recordar que, de acordo com as Escrituras, já está escrito a respeito disso. Lá no Isaías 53, lá em Oséias, está escrito sobre isso. Lá no profeta Joel, está escrito sobre isso em Malaquias e em vários outros lugares. O que Jesus faria por nós. Zacarias fala sobre ele. Daniel fala sobre ele. Ezequiel, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Moisés falou sobre ele. Então nós precisamos recordar que Jesus, sim, ele morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Jesus, ele não ressuscitou numa Páscoa apenas, ele morreu numa Páscoa. Quando Jesus tomou a última refeição com os seus discípulos, aquilo lá que eles estavam celebrando era uma refeição ali pascual. Os discípulos perguntaram: onde nós vamos celebrar a Páscoa? Vão lá, entre no lugar, vocês vão ver uma pessoa com um canto lá nesse lugar. Onde que o Senhor pode usar para celebrar a Páscoa com os discípulos? Aí eles vão levar num cenáculo mobiliado e tudo. Jesus celebrou lá, possivelmente na casa de João Marcos, aquela refeição com os discípulos, a refeição da Páscoa. Quando Jesus comeu ali o pão, o vinho, ele estava celebrando a Páscoa com os discípulos. Então Jesus, ele morreu na Páscoa e ele ressuscitou na Páscoa. E a gente precisa recordar isso. Para o povo judeu, a Páscoa, que é uma festa judaica, Pesach, ele remonta a libertação, e a libertação de Israel da escravidão do Egito. Para quem crê em Jesus Cristo, a Páscoa relembra da libertação de todo aquele que crê em Cristo da escravidão do pecado, porque o pecado escraviza as pessoas. O pecado faz as pessoas falarem, fazerem, pensarem, planejarem as coisas mais vis e nojentas que se pode imaginar e que se pode imaginar e que não temos coragem nem sequer de mencionar e de falar. O pecado escraviza as pessoas, mas Jesus liberta as pessoas. Ele é o Filho de Deus que está vivo. Então é importante que a gente recorde isso. Paulo, ele fala a respeito disso, que Jesus, ele ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. E aí depois ele fala, por que nós devemos crer nisso? Por que nós não devemos acreditar, que nem muitos que falam que o corpo de Jesus não foi encontrado? Não foi porque ele ressuscitou. Não é possível que um monte de pessoas tivesse uma alucinação coletiva e visse coisas que nenhuma outra pessoa viu, mas foram inúmeras pessoas. Olha o que Paulo vai falar, ele vai citar algumas vezes que Jesus apareceu depois de ressuscitar. E você pode conferir isso no relato do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, principalmente em Lucas e em João, e um pouco também em Mateus, né? Marcos fala menos sobre isso, mas você pode conferir depois, no finalzinho de cada relato do Evangelho. Olha aqui no verso 5. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, quer dizer, alguns morreram.
né, que viu Jesus ressuscitar. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo. Paulo viu Jesus numa visão, no caminho para Damasco. Você pode ler lá em Atos 9 esse relato. Mas o que eu gostaria de recordar você é que Jesus apareceu para muitos. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, apareceu exclusivamente para ele. Tiago se torna o líder da igreja em Jerusalém. Então é importante que a gente entenda que essa é a mensagem central do Evangelho. Veja o que Paulo está falando. Essa é a mensagem que eu anunciei. Essa é a mensagem que nós anunciamos para vocês. Que Jesus, ele morreu para trazer para a gente o perdão dos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Ele não está mais morto. Ele vive. E é isso que nós estamos anunciando a vocês. Que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E Paulo ele finaliza essa passagem a qual eu li aqui, no verso 11, dizendo o seguinte: portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é isso que vocês creram. É isso que o Evangelho fala, irmão, de ressurreição. Se a gente fala que Jesus morreu por nós, tem muita gente que vai dizer: mas olha, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, ele morreu. Ele se entregou. Ele mesmo disse: olha, ninguém tira a minha vida de mim. Eu tenho poder para dar a minha vida. E eu tenho poder para receber essa vida de volta. E esse poder, essa autoridade, eu recebi de Deus, o meu Pai. Jesus não estava na cruz como um coitadinho, apesar de que, se nós estivéssemos lá, nós íamos nos compadecer do sofrimento dele. Como os discípulos que se compadeceram, ficaram. Muitos de longe, não era permitido eles ficarem ali perto, era um castigo romano aquele, então não era permitido eles ficar lá pertinho, tinha soldado ali em volta. Com certeza eles ficaram ali. Imagina que Jesus de um lado de uma estrada e eles do outro lado da estrada, ficaram ali ao longe, não podendo chegar perto, mas ficaram ali. Longe observando. Alguns estavam arrependidos porque tinham fugido quando ele foi preso, outros fugidos quando foram interrogados, como Pedro. Estavam usando seu tempo ali chorando amargamente, se arrependendo de ter abandonado Jesus. Mas isso já era uma profecia que já estava escrito que eles iam fazer isso: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então, Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso faz toda a diferença. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que nós estamos aguardando. Nós não estamos aguardando o dia da nossa morte. Nós estamos aguardando o dia da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ele prometeu. Os anjos que apareceram para os discípulos quando Jesus subiu ao céu, disseram a eles. Você pode conferir isso no fim do Evangelho de Lucas. Em João, você pode... no fim do Evangelho de Lucas. Você pode conferir isso no início de Atos. Jesus foi elevado ao céu, ele subiu ao céu e os discípulos ficaram olhando. E aí os anjos: por que vocês estão olhando? Esse Jesus que subiu ao céu voltará da mesma maneira como vocês o viram subir. E é isso que nós estamos esperando, a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Nós devemos viver cada dia como se fosse esse o momento de Jesus voltar. Devemos viver cada dia aguardando a vinda de Jesus, estando preparados para quando Ele vier. O julgamento começará conosco, que a gente esteja preparado para a vinda gloriosa do Senhor. Os mortos que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso é importante que a gente entenda. Isso é importante que a gente creia. É importante que a gente compartilhe. E é importante que a gente viva por essa mensagem. Como Paulo falou. Se você não viver por essa mensagem, se eu não viver por essa mensagem, se eu não viver pelo Evangelho,
a minha crença é em vão. Não basta que eu creia, eu preciso viver, eu preciso obedecer. Imagina que você fosse uma pessoa que estivesse ouvindo uma pregação de algum dos apóstolos naquele tempo. A mensagem do Evangelho. E você tivesse dito, eu acredito que Jesus ressuscitou. Eu acredito que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Eu creio. Eu acredito. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus morreu por eles. Então eu me arrependo deles. Eu creio que Ele ressuscitou. E aí você perguntaria, e agora o que eu tenho que fazer? Eu dou para você a mesma resposta que Pedro deu lá em Atos 3, quando ele estava pregando para a multidão. Em Atos 2, aliás. Ele estava pregando, ele disse: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, para remissão dos seus pecados. Ou seja, é necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados, e arrepender quer dizer deixá-los, abandoná-los, abandonar o pecado. Se alguém rouba, não rouba mais. Se alguém faz algo errado, deixe de fazer. Né? Então estou resumindo bem aqui. Se a gente tiver dúvida do que é pecado, leia aqui essa mesma carta, 1 Coríntios, né, capítulo 6, verso 9 até o 11. A gente vai ver ali uma listinha, né, de alguns pecados, né, que a gente abandona, esse tipo de coisa. Mas isso aqui a gente ouve dos apóstolos: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados. E depois, o que eu faço? Depois, além de sair da água e secar, você vai obedecer. Continuar obedecendo a mensagem do Evangelho. Como o Paulo escreveu aqui: se nós não fizermos isso, nós vamos ter crido em vão. Nós temos que nos apegar à mensagem. Não é só ouvir e crer. É se apegar. E se apegar quer dizer viver com ela. Viver obedecendo. Então lembre-se disso. O Evangelho, ele fala não apenas sobre a morte de Jesus. Eu não quero chamar de apenas, né, no sentido de que foi pouca coisa. Mas estou querendo dizer que se a gente falar apenas da morte de Jesus, a mensagem do Evangelho é incompleta. Jesus, ele não está na cruz. Ele deixou uma cruz vazia. E ele também deixou um túmulo vazio. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Tal como Jesus ressuscitou dos mortos e se assentou à direita de Deus, nós também ressuscitaremos se dormirmos crendo em Cristo, se viermos a morrer crendo em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus estava falando isso por ocasião da vinda dele. Imagina só. As irmãs dele disseram: eu creio que Lázaro vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus fala com ela: não, no último dia, quer dizer, no dia quando eu vier, né, o que vai acontecer? Aquele que vive e crê em mim, ou melhor, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, quando eu vier, viverá. Vai ressuscitar. E aquele que vive e crê em mim, quer dizer, aqueles que estiver vivo na ocasião da minha vinda, nunca morrerá, porque vai ser transformado. Então Jesus estava explicando o que ia acontecer no último dia. E é importante que a gente creia que Ele é a ressurreição e a vida. É importante que a gente creia que Ele é o perdão dos pecados, que Ele é o Filho de Deus. A nossa vida tem que ser para honrar o que Ele fez por nós. O seu sacrifício, a sua ressurreição. Então, a mensagem do Evangelho: Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, e tudo conforme as Escrituras. E ele foi visto por muitos irmãos. Ele foi visto. As pessoas viram. E são essas pessoas, aqueles que estavam dispostos a morrer, aqueles que foram torturados, mortos, aqueles que foram perseguidos. Por que eles não abandonaram a fé? Porque eles estavam pregando uma coisa que eles viram.
Mas Jesus disse para Tomé, inclusive, porque você viu, você creu. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você e eu somos bem-aventurados, porque nós não vimos ainda Jesus, mas nós cremos na mensagem a respeito dele. Nós cremos no Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia que nós temos através de Jesus perdão dos pecados pela sua morte e ressurreição, ou melhor, esperança da vida eterna por meio da sua ressurreição. E que a gente viva para honrar esse sacrifício do Senhor Jesus.